Olá pessoal, meu nome é Lara. Olá pessoal, meu nome é Tawane. Olá, meu nome é Wendel. Somos alunos do 8º ano A do Colégio Paraíso Cultural e hoje viemos aqui apresentar o audiobook. Nós iremos falar um pouco sobre a obra A Cartomante, do autor Machado de Assis. Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Fascinado por livraria e tipografia, em 1856 tornou-se aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. 2 anos depois, em 1858, já era revisor no Correio Mercantil e, em 1860, redator do Diário do Rio de Janeiro, cargo que aceitou a convite de Quintito Bocaiúva. A Cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. "É o senhor?" exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. "Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor." Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e vivia nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. O dote feminino era o que ele aspirava nela, e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam junto a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites. Ela mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora, a ação da pessoa. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente. E de Rita, apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos, não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sábida de todos. Camilo teve medo e, para desviar suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Cândora gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a leivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-la ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial. E a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora.
repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente viu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo, depois sorriu amarelo, e em todo caso repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua, e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com pretexto fútil, viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. Vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Ditas assim pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já pra quê? Era perto de 1 hora da tarde. A comoção crescia, de minuto a minuto. Tanto imaginou que seria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Então a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia. E a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia picando passo na direção do Largo da Carioca, para entrar no Tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes, melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio, agravar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o Tilbury teve de parar. A rua estava atravancada, com uma carroça, que caíra Camilo. Em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. Fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do Tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu, não aparecendo ninguém. Teve ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue, as fontes latejavam. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher, era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha, mal iluminada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas, compridas e enxovalhadas, enquanto as baralha rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela? A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços, 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então, ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um, nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela, ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado.
cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora resistiu-me. A paz ao espírito. Disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, vá. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camila estremeceu, como se fosse a mão da própria Síbila. E levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com taças. Tirou um cacho destas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha uma particular. Camilo, ansioso para sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas custam dinheiro. Quantos que manda buscar? Pergunte ao seu coração. Vejo bem que o Senhor gosta muito dela. E faz bem, ela gosta muito do Senhor. Vá, vá tranquilo. Olha a escada, é escura. Põe o chapéu. A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Camilo achou o tílburi, esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu o trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou os pueres, recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Um dia que ele descobrirá a ameaça, advertiu também que eram urgentes e que fizeram mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos, depressa! E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta. O estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima. E o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação. E no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, interminável. Daí ao ponço chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. O que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou pela gola e com 2 tiros de revólver estirou o morto no chão. Então é isso um pouco do que se fala no conto A Cartomante de Machado de Assis. E nós também convidamos vocês a irem conhecer outros audiobooks dos nossos colegas, onde eles apresentaram variados contos e variados autores. Foi isso, obrigado pela atenção. Tchau. Esperamos que tenham gostado. Tchau! Tchau!